Ecos do Além. Sejam bem-vindos ao Ecos do Além, onde os sussurros daquilo que não podemos ver ganham vida. Para garantir a privacidade de quem compartilhou essas experiências, todos os nomes e locais foram modificados. Embora eu compartilhe essas histórias com total respeito, não posso confirmar sua veracidade, mas o medo que elas despertam, isso é inegável. Prepare-se para ouvir algo que ecoará na sua mente, muito depois de terminar este vídeo. Eu nunca fui um homem de questionar a fé. Desde pequeno soube que meu caminho era servir a Deus. Cresci em uma cidade pequena, rodeado por montanhas e igrejas centenárias. Minha família era devota e minha avó sempre dizia que eu tinha um chamado. Aos 18 anos entrei para o seminário com a certeza de que me tornaria padre. Mas foi lá que vivi algo que me fez enxergar o mundo de outra forma. Algo que até hoje me atormenta nas madrugadas silenciosas da Quaresma. Isso aconteceu no ano de 1998. O seminário ficava em um casarão antigo, afastado da cidade, cercado por um grande campo e uma floresta densa ao fundo. Durante o dia, o lugar era sereno, cheio de vozes jovens em oração e estudo. Mas à noite, uma estranha inquietação tomava conta dos corredores. Havia um seminarista, chamado Elias, que dividia o quarto comigo. Ele era um rapaz reservado, sempre muito sério e dedicado aos estudos. No entanto, à medida que a Quaresma daquele ano se aproximava, notei que ele começou a mudar. Seus olhos estavam sempre fundos, a pele pálida, e suas preces se tornaram sussurros desesperados. Ele quase não comia e evitava olhar nos olhos dos outros. Uma noite, acordei com um barulho de passos dentro do quarto. Quando abri os olhos, vi Elias sentado na cama, olhando fixamente para a parede, imóvel. O quarto estava gelado. Chamei seu nome, mas ele não respondeu. Cheguei mais perto e vi seus lábios se mexendo como se rezasse. O problema é que não era uma oração comum. A voz de Elias saía estranha, entrecortada por palavras que não reconheci. Não era latim nem qualquer outra língua que tivéssemos aprendido. Ele tremia como se estivesse com febre, e de repente começou a murmurar meu nome. Padre, me ajude, me ajude. Aquilo me gelou por dentro. Ele não me chamava pelo meu nome. Ele me chamava de padre, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Como se visse meu futuro. Na manhã seguinte, Elias estava diferente. Mais pálido ainda, se é que era possível, e evitava qualquer contato. Quando tentei perguntar o que tinha acontecido na noite anterior, ele apenas balançou a cabeça e saiu andando. Foi então que o pior aconteceu. 3 dias antes da Sexta-feira Santa, Elias desapareceu. O seminário inteiro entrou em alerta. Padres, professores e outros seminaristas se dividiram para procurá-lo pelo casarão e arredores. As horas passaram, a noite caiu, e nada de Elias. Na madrugada, eu não consegui dormir. Algo dentro de mim dizia que ele estava próximo, que ele precisava de ajuda. Foi então que ouvi um sussurro vindo da floresta. Contra todo o bom senso, segui o som. Caminhei pela mata fechada, sentindo o vento gelado cortando minha pele. Meu coração batia acelerado. E então, no meio de uma pequena clareira, eu o vi. Elias estava ajoelhado no chão, vestindo apenas sua batina com os olhos revirados para cima e a boca aberta, como se quisesse gritar, mas não conseguisse. Seu corpo tremia violentamente. Atrás dele, uma sombra parecia se projetar no chão, apesar de não haver luz alguma para criá-la. Eu quis correr, mas algo me fez ficar. Chamei seu nome, tentei sacudi-lo, mas ele não reagia. Foi então que ouvi a voz. Um sussurro grave que não vinha de Elias nem de nenhum lugar que eu pudesse identificar. Ele já não pertence mais a vocês. Naquele momento, Elias caiu para trás desacordado. Seu corpo estava frio, quase sem pulso. Eu o carreguei de volta ao seminário, correndo, gritando por ajuda. Quando os padres o viram, chamaram um médico. Mas nada adiantava. Elias estava em estado de choque, olhos fixos no teto sem piscar. Ele ficou assim por 3 dias. Durante esse tempo, os padres mais velhos se revezavam para rezar ao lado de sua cama. Alguns diziam que ele estava possuído. Outros acreditavam que era um estado catatônico devido ao trauma.
mas ninguém conseguia explicar o que realmente tinha acontecido. No domingo de Páscoa, quando o sol já se punha, Elias finalmente abriu os olhos. Mas algo nele estava diferente. Não era mais o mesmo jovem dedicado que conheci. Seus olhos estavam vazios, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado. Quando tentamos conversar, ele apenas murmurava frases desconexas, trechos de orações misturados com palavras incompreensíveis. Ele permaneceu assim por mais algumas semanas, até que de repente pediu para ser transferido. Terminou o seminário de maneira quase mecânica, e no dia em que foi ordenado padre desapareceu. Nenhuma paróquia o recebeu, nenhum dos colegas soube para onde ele foi. Era como se nunca tivesse existido. Anos se passaram, e eu tentei encontrá-lo. Procurei por registros, perguntei aos poucos que ainda se lembravam dele. Mas era como se Elias tivesse sido apagado da história. Hoje, tantos anos depois, quando a quaresma se aproxima, eu ainda penso naquela noite. Penso no que vi na clareira, na sombra que não deveria estar lá, na voz que não vinha de nenhum homem. E penso em Elias, no que pode ter acontecido com ele, no que tentou levá-lo naquela noite. Agora, como padre, eu deveria ter respostas. Deveria acalmar as dúvidas dos fiéis, dizer que o mal não pode tocar aqueles que têm fé. Mas às vezes, sozinho em meu quarto, recordando aquele sussurro, eu me pergunto: será mesmo que a fé nos protege de tudo? Ou há coisas que nem mesmo a luz de Deus consegue afastar completamente? Sempre achei que a fé tem um jeito estranho de se manifestar. Não estou falando da fé que vemos nas missas ou na igreja, mas daquelas coisas inexplicáveis que acontecem e nos fazem questionar tudo o que acreditamos. Não costumo falar sobre isso, mas agora, depois de tanto tempo, sinto que é o momento certo. Se o que aconteceu comigo puder servir de alerta para alguém, então vale a pena contar. Talvez esse relato ajude a esclarecer algumas das dúvidas que me atormentaram por anos. Me chamo Antônio, sou padre em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Nasci e cresci aqui. Minha vida sempre foi voltada para a igreja. Cresci em um lar devoto. Meus pais sempre nos ensinaram que a religião era o centro de tudo. Quando decidi seguir o caminho sacerdotal, não foi uma escolha fácil, mas sempre soube que era o meu destino. Eu gosto de viver aqui, na tranquilidade do interior. A cidade tem suas dificuldades, mas as pessoas são simples, acolhedoras. Conheço todos pelo nome, e isso me faz sentir que estou em casa. O que aconteceu naquela quaresma, no entanto, mexeu tanto comigo que ainda muitos anos depois, não consigo encontrar uma explicação lógica. Não sei se foi algo sobrenatural ou se o acaso me fez testemunha de um mistério maior. Mas a verdade é que me sinto compelido a contar o que vivi. Se você me perguntasse antes, eu diria que sou um homem racional, alguém que acredita no poder da fé, mas que também não ignora a lógica e os fatos. Mas depois disso, minha visão sobre muitas coisas mudou. Era 1999. Um ano normal, sem nada de diferente, pelo menos para mim. Como todo ano, na quaresma, a igreja estava cheia, especialmente nos dias que antecediam a Páscoa. As pessoas sempre vêm se confessar, buscar perdão pelos seus pecados. Mas havia um homem, um senhor idoso, que se tornou uma presença constante em minha vida durante esse período. Eu o chamarei de João, embora esse não fosse o nome dele, mas foi assim que eu sempre o conheci. Ele era um homem simples, de aparência frágil, com cabelos grisalhos e uma barba espessa. Sempre usava roupas velhas, mas sempre limpas. A cada quaresma, ele vinha à igreja para se confessar, e sempre era a mesma coisa. Ele se sentava em meu confessionário com a mesma expressão de arrependimento, e me contava os mesmos pecados. Eu não consigo ser bom, padre. Sou fraco, sou egoísta. Eu não mereço perdão, mas peço, por favor, reze por mim. Ao longo dos anos eu já o conhecia tão bem que não precisávamos mais de muitos detalhes. João sempre dizia que era apenas uma pessoa comum, que lutava contra suas fraquezas, como qualquer um. Eu o escutava pacientemente,
Oferecia conselhos, fazia as orações, e ele se retirava. Era quase sempre a mesma rotina. Não passava de 15 a 20 minutos, mas eu sempre o via sair da igreja com um olhar vazio, como se carregasse um peso imenso. Mas o que aconteceu naquela quaresma de 1999 foi diferente. Eu me lembro bem daquela sexta-feira, perto da Páscoa. João entrou pela porta da igreja como sempre, mas dessa vez algo estava diferente. Ele parecia mais nervoso, mais apressado. Eu estava terminando o expediente, mas ao vê-lo entrar, senti que precisava ir até ele. Fiz um sinal para que ele fosse ao confessionário. Quando se sentou, ele não começou a falar imediatamente. Ficou ali por alguns segundos, sem olhar, nos meus olhos. Quando finalmente falou, sua voz estava tremendo. "Padre, eu não sei mais o que fazer", ele disse. "Eu venho aqui há tanto tempo, mas nunca falei tudo. Nunca te contei a verdade." Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, mas mantive a calma. O que ele ia dizer agora? Quais segredos ele guardava? Pensando bem, ele sempre foi um homem tão simples, tão recatado, tão comum. Mas naquele momento, havia algo de estranho em sua postura. Ele parecia desconfortável, como se tivesse medo de falar. Ele respirou fundo e abaixou a cabeça, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Por um instante, achei que ele fosse desistir, que fosse engolir as palavras como fazia todos os anos. Mas dessa vez foi diferente. "Padre, eu fiz algo terrível, algo que eu não deveria ter feito." Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Sua voz saiu embargada, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da alma. Eu era um jovem arrogante, tinha sede de dinheiro, de poder, de uma vida fácil. Minha família sempre foi pobre, e eu odiava essa vida. Eu queria mais, queria ter tudo sem precisar ralar como meu pai fez a vida inteira. E um dia eu consegui. Ele fez uma pausa, passou as mãos trêmulas no rosto e continuou. Foi numa noite de quaresma. Eu estava revoltado, desesperado. Já tinha tentado de tudo para sair da miséria, mas nada dava certo. Foi então que um homem apareceu para mim, ou pelo menos parecia um homem. Ele sabia meu nome, sabia da minha vida, sabia exatamente o que eu queria. Ele me ofereceu tudo: dinheiro, respeito, poder. Disse que eu só precisava aceitar. No início achei que era uma brincadeira, uma alucinação, mas... Padre, algo dentro de mim me fez aceitar. Eu não sei explicar. Eu só lembro de apertar a mão dele e sentir um frio absurdo, como se minha alma estivesse sendo arrancada de mim. Minha respiração ficou pesada. Já ouvi relatos de pecados graves no confessionário, mas nunca algo assim. Eu não sei o que exatamente eu dei em troca. Ele continuou. Não me lembro dos detalhes, como um sonho ruim que some assim, que a gente acorda. Mas no dia seguinte minha vida mudou. De repente todas as portas se abriram. O dinheiro começou a vir. As pessoas passaram a me respeitar. Tudo o que eu queria, eu tive. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim morreu. Ele olhou para as próprias mãos. Os dedos tremiam. Eu tentava dormir, mas sempre tinha a sensação de que alguém estava no meu quarto, me observando. Sonhava com vozes me chamando, sombras no canto do quarto. E então, as coisas começaram a dar errado. Meu dinheiro se tornou um fardo. Tudo o que eu conquistava se desfazia. As pessoas ao meu redor adoeciam ou sumiam da minha vida. Era como se algo me lembrasse, o tempo todo, que a minha vitória não era minha, era deles. A essa altura, eu sentia um arrepio subir pela minha espinha. Eu tentei fugir, padre. Tentei ir para outra cidade, mudar de vida. Mas sempre que a quaresma chegava, eu sentia que estava sendo puxado de volta. Foi por isso que comecei a vir aqui todos os anos. Na quaresma, eles estão mais próximos. É quando eu sinto que minha alma ainda não foi totalmente levada. Mas esse ano, algo está diferente. Eu sinto que o tempo acabou para mim. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez naquela noite. E eu juro, seus olhos estavam mais escuros do que nunca. Eu preciso de ajuda, ele sussurrou. Mas eu sei que nem mesmo Deus pode me salvar agora.
E então ele se levantou. Me perdoe, padre, disse antes de desaparecer pela porta da igreja. Nunca mais o vi. Nos dias seguintes tentei procurá-lo. Fui até as ruas onde achava que ele morava. Perguntei aos fiéis, aos moradores antigos da cidade, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. João? Repetiam confusos. Que João? Era como se ele nunca tivesse existido. Tentei descrever sua aparência, sua voz, até mesmo os anos em que ele vinha se confessar. Mas ninguém se lembrava dele. Nem os sacristãos, nem os paroquianos mais velhos, nem mesmo os outros, padres que trabalharam antes de mim. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que eu havia imaginado tudo? Será que João era apenas um delírio da minha mente? O mais estranho de tudo, no entanto, foi o que aconteceu depois. Toda a quaresma seguinte e as outras depois disso, sempre que a época chegava, algo peculiar acontecia comigo. Eu começava a sentir uma presença estranha na igreja. Ouvi vozes sussurrando como se alguém estivesse tentando me chamar. Às vezes, sentia um frio inexplicável nos corredores, especialmente no confessionário onde João costumava se sentar. Era como se ele ainda estivesse lá, de alguma forma. Hoje, muitos anos depois, eu ainda não sei o que aconteceu. Nunca mais encontrei João e nunca mais ouvi falar dele. A cidade seguiu em frente e a igreja continuou a receber fiéis, mas eu nunca consegui esquecer o que ele me disse. Aquela confissão foi diferente de todas as outras. Algo mais estava em jogo, algo além do que eu poderia entender. E até hoje, sempre que a quaresma chega, uma parte de mim se pergunta se ele conseguiu algum tipo de redenção, ou se de alguma forma ele ainda está entre nós. Agora já estou mais velho e a vida continua. Eu vivi o suficiente para ver que nem tudo pode ser explicado. Mas essa história, esse acontecimento, continua me acompanhando. E é por isso que eu estou contando isso. Para tentar entender de alguma forma o que aconteceu comigo e o que aconteceu com João. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você acreditaria ou acharia que foi apenas uma invenção da minha mente? Eu ainda não sei, mas fico com essa dúvida, com esse dilema em meu coração. O tempo passou, mas a sensação de que algo sobrenatural aconteceu naquela quaresma nunca me deixou. Eu nunca fui um homem de acreditar facilmente em histórias sobrenaturais. Minha fé sempre esteve firmemente enraizada na doutrina e nos ensinamentos da igreja, e minha visão sobre o mundo era bastante racional. Mas o que aconteceu durante uma quaresma, há muitos anos, mudou minha forma de enxergar certas coisas. Na época, eu era um jovem padre recém-designado para uma pequena paróquia no interior de São Paulo. A cidade, de pouco mais de 3.000 habitantes, era pacata e tradicional, com moradores que seguiam fielmente os rituais religiosos. A igreja ficava no centro da cidade, ao lado de uma praça antiga com uma fonte que já não funcionava mais. O clima era tranquilo e minha rotina era previsível. Missas, confissões, visitas a enfermos e encontros com os fiéis. Apesar de, na época, ser novo, já tinha presenciado todo tipo de confissão. Algumas foram banais, outras carregavam culpas pesadas e poucas foram perturbadoras a ponto de me fazer perder o sono. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela quaresma. Durante a quaresma, as confissões se intensificam. É um período em que os fiéis buscam redenção, tentam aliviar suas consciências antes da Páscoa. Eu já estava acostumado com os pecados mais comuns: infidelidade, mentiras, ressentimentos. Mas naquele ano, algo diferente aconteceu. Era fim de tarde. O sol já se punha, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. O confessionário estava escuro, iluminado apenas por uma vela trêmula. Eu estava cansado depois de horas ouvindo confissões. Meu corpo doía. Minha mente começava a ficar entorpecida pela repetição dos mesmos pecados, das mesmas absolvições. Foi então que ouvi passos leves se aproximando. A cortina do confessionário se moveu e alguém entrou. Pelo tamanho dos pés que vi sob a divisória de madeira, era uma criança. Estranhei, pois não era comum crianças virem se confessar sozinhas. Esperei que ele falasse.
A cortina do confessionário se moveu e do outro lado uma voz infantil sussurrou um tímido: "Padre, preciso me confessar." A princípio pensei se tratar de um dos coroinhas ou de algum menino da comunidade, mas assim que ele começou a falar, um frio percorreu minha espinha. Sua voz mudou. Não era mais a de um menino. Era profunda, carregada de dor e ressentimento. Uma voz antiga, como se carregasse séculos de sofrimento. Ele começou a contar sua história. Disse que um dia havia sido um homem da igreja, um padre como eu. Disse que servira ali mesmo, naquela mesma paróquia, muitos anos atrás. Contou que entrou para o sacerdócio com o coração puro, acreditando que poderia servir a Deus e ao próximo. Mas logo percebeu que a igreja não era um refúgio para todos. Ele era diferente. Sentia desejos que não deveria sentir. Amava de uma maneira que não era permitida. Disse que, quando confessou isso a seus superiores, a reação foi cruel. Foi chamado de pecador, desviado, um servo indigno de Deus. Eles o isolaram, o humilharam, disseram que sua alma estava condenada. Mas o pior não foi isso. Ele tentou sair, tentou deixar a batina para trás, mas não o deixaram ir. Ele era uma vergonha que precisava ser apagada. Seus relatos eram entrecortados por pausas, como se estivesse revivendo cada momento de dor. Disse que sofreu nas mãos daqueles que deveriam protegê-lo. Relatou castigos físicos, privações. Disse que rezava todas as noites pedindo misericórdia, mas não de Deus, de seus próprios irmãos de fé. E então ele sumiu. Houve uma noite em que ele desapareceu. Não soube dizer como, apenas que nunca mais viram seu corpo. Mas seu sofrimento permaneceu impregnado naquelas paredes, nos corredores, nas pedras frias do altar. E agora, ele estava ali, diante de mim, contando sua história através da boca de uma criança. Senti um aperto no peito. A igreja sempre ensinou que certas coisas eram pecado, mas eu não conseguia ver pecado algum naquele homem que só queria ser livre. E se ele estivesse certo? Se a maior condenação não tivesse vindo de Deus, mas dos próprios homens? Por que está me contando isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. O menino riu, um riso seco, sem alegria. Porque você precisa saber. Porque esse lugar precisa se lembrar do que fez. E então, o silêncio. A cortina balançou levemente, e ao puxá-la, o garoto não estava mais lá. Corri pela igreja, procurei nos bancos, na sacristia, até no pátio. Mas não havia sinal dele. Perguntei aos outros padres, aos fiéis, a qualquer um que pudesse ter visto um menino entrar ou sair da igreja. Ninguém sabia de nada. Naquela noite, sentei-me diante do altar, sozinho, e chorei. Chorei por aquele homem que nunca conheci, mas cuja dor eu podia sentir. Chorei por todas as vezes que julguei sem entender, por todas as almas que podem ter sido expulsas do caminho de Deus, não pelos seus pecados, mas pela intolerância de outros homens. Hoje, anos depois, ainda sou padre, ainda sirvo à igreja, mas algo mudou em mim desde aquela quaresma. Passei a ouvir mais, a julgar menos. Passei a entender que nem sempre o pecado está onde nos ensinaram a ver. Às vezes, está onde menos esperamos. No coração daqueles que deveriam amar, mas escolheram condenar. E toda vez que a quaresma chega, me pergunto: quantos outros fantasmas como aquele menino ainda vagam por aí, buscando alguém que finalmente os escute? Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.